Salmos capítulo 81. Então pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, seu tablet, seu smartphone. Salmos 81 a gente vai ler do verso 7 ao 14, mas a gente vai percorrer alguns textos na Bíblia. E título do sermão eu quero falar sobre o segredo de ouvir. O segredo de ouvir. Então, Salmos 81, do verso 7 ao verso 14, diz assim: Vocês clamaram a mim em sua aflição e eu os salvei. Salvei da nuvem de tempestade, lhes respondi e pus vocês à prova quando não havia água em Meribá. Ó meu povo, ouça as minhas advertências. Quem dera você me escutasse, ó Israel. Jamais tenha em seu meio outro Deus. Não se curve diante de Deus estrangeiro, pois fui eu, o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra bem a boca e encherei de coisas boas. Meu povo, no entanto, não quis ouvir, Israel não me obedeceu. Por isso deixei que seguissem seus desejos teimosos e vivessem de acordo com as suas próprias ideias. Se meu povo me escutasse, quem dera Israel andasse em meus caminhos. Então eu derrotaria seus inimigos sem demora. Minhas mãos cairiam sobre seus adversários. Os que odeiam o Senhor se encolheriam diante dele, condenados para sempre. Vocês, porém, eu alimentaria com trigo da melhor qualidade e os saciaria com mel silvestre, tirado da rocha. A gente leu Salmos 81, do verso 7 ao 14, agora a gente vai ler Êxodo 20, 19. Então a gente dá um pulinho lá em Êxodo 20, 19, que vai dizer assim: Disseram a Moisés: Fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Entenda uma coisa, querido, nessa noite. Deus sempre desejou ter esse tipo de relacionamento íntimo com o seu povo, em que eles ouvissem a sua voz e respondessem devidamente. Entenda uma coisa, em todo momento, Deus sempre desejou um relacionamento com o seu povo. Desde o Éden, isso vai acontecer de eternidade a eternidade. Ele criou um povo, não porque ele estava sentindo falta de algo, ou se Deus tivesse algum tipo de carência. Não. Nada disso. Na verdade, ele criou tudo que vemos e não vemos para o louvor da sua glória, pela plena satisfação do seu prazer. Então não fomos criados porque Deus se sentia sozinho. Fomos criados porque Ele queria, Ele deseja que a sua criação glorifique o seu nome. E Ele nos criou a sua imagem e semelhança para termos relacionamento com Ele. Então o Senhor nos convida, nos chama de Gênesis a Apocalipse a termos relacionamento. E o relacionamento que Ele quer que tenhamos com Ele é simples. Ele fala, nós ouvimos e correspondemos àquilo que ouvimos dele. Mas o problema é que muitas das vezes não estamos ouvindo a voz de Deus, pensando que estamos ouvindo a voz dele. E muitas das vezes não conseguimos discernir o que é a voz de Deus em nós do que a voz da nossa alma, ou das muitas almas que existem dentro de nós. Isso precisa ficar muito claro no nosso coração, no meu coração, e ficar claro no seu coração. Então, se nós estamos confundindo a voz dele, é porque não estamos ouvindo a voz dele. Porque grave uma coisa no seu coração: a voz do Senhor é inconfundível. Ela é inconfundível. O que nós temos que fazer é o quê? Buscá-lo. Conheçamos e prossigamos no pleno conhecimento de quem Deus é. Assim será mais claro e nítido a voz do Senhor aos nossos ouvidos. Seremos capazes de reconhecer a voz do nosso Criador. Então, quando a gente lê em Salmos, você já consegue reparar comigo o quanto o salmista está dizendo:
o quanto Deus está falando para o seu povo. Poxa vida, se vocês me ouvissem, seria tudo diferente. Se vocês conseguissem compreender o som da minha voz e corresponder ao som da minha voz, tudo seria diferente. Vamos lá para Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, verso 9. Mateus 13, 9. Diz assim: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Cara, isso aqui é muito bacana. Esse texto é muito legal. Porque nós precisamos buscar a capacidade de ouvir. Então, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. É impossível nós conseguirmos ouvir a voz de Deus em meio a várias outras vozes que estão em nossa volta. Vozes da dificuldade, vozes da adversidade, vozes da circunstância, vozes das nossas almas, vozes dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, a primeira coisa que nós precisamos é nos capacitar a ouvir. E não só ouvir, eu preciso ouvir com atenção. A capacidade que eu tenho de ouvir é um relacionamento íntimo com Ele. Quando eu permito que o Espírito Santo de Deus trabalhe, transforme a minha vida, Ele começa a tirar os tampões dos meus ouvidos. E é muito interessante que enquanto estamos ouvindo as vozes que estão à nossa volta, estamos com tampões. Então, no reino de Deus é diferente. Quando os nossos tampões são tirados, as vozes que estão à nossa volta se calam, porque a voz do nosso Deus é voz de muitas águas, ela é inconfundível. Então, aonde a voz do nosso Senhor chega, todas as outras vozes se calam. Então, o que nós precisamos fazer agora é nos capacitar em ouvir, e ter o quê? Ouvir com muita atenção a voz dele. Mais uma vez, como eu tenho essa capacidade? Silenciando as vozes que estão à minha volta. Como eu silencio as vozes que estão à minha volta? Ouvindo a voz do meu Criador. Amém? Que isso fique claro no seu coração, que isso fique claro nesse dia, que você entenda que a única forma de calar as vozes que estão à sua volta é a voz do Senhor em você, sendo clara, nítida, audível. E quando eu digo audível, querido, não se resume simplesmente a ouvir a voz dele audivelmente, tá? Não coloque o Senhor preso a só uma forma de se manifestar. Deus tem multiformes para se manifestar, para falar conosco e ter relacionamento. O que nós precisamos é ficar atento quando é Ele falando e quando não é Ele que está falando. Quem é capaz de ouvir, ouça. Busque capacidade em ouvir. E a capacidade vem com relacionamento. Então escreva aí. Capacidade de ouvir a voz de Deus só vem por intermédio de relacionamento. Querido, o crente precisa se relacionar com Deus. O cristão foi criado para... O cristão não, perdão. O ser humano foi criado à imagem de Deus para ter relacionamento com o seu Criador. E nós, como cristãos, pequenos cristos, não existe a possibilidade de sermos cristãos, dizermos que somos a imagem e semelhança do Criador e não estamos nos relacionando com Ele. Então a palavra ouvir é a mais importante de toda a Escritura. Os mais importantes tesouros do reino são baseados na necessidade de ouvir a Deus. Os tesouros escondidos do Senhor está na necessidade que temos de ouvir a Ele. Então, você quer descobrir esses tesouros escondidos, busque ouvir a Deus. Ouvir, logo, é compreender e processar tudo aquilo que está sendo dito. Amém? A vida de oração, em grande parte, precisa ser constituída pelo silêncio. Quando você está vendo um filme, é preciso de silêncio. Senão não entenderá a história. Como é que nós queremos entender a história que o Senhor escreveu para nós desde a fundação do mundo se a gente não para de falar? Então a gente precisa entrar num local de solitude e de silêncio para ouvir a voz do Senhor. E Ele comunica para nós o que Ele deseja que façamos para o louvor da glória dEle. E às vezes o que Ele está nos mandando fazer, você e eu não vamos compreender muito bem. Mas se Ele está dizendo, temos que fazer.
porque isso está louvando e glorificando o nome dele. Só para isso que existimos, é para isso que fomos criados. Já disse isso e repito, não fui criado para ser pastor, para ser marido, para ser pai. Eu fui criado para o louvor da glória dele. E para louvar e engrandecer o nome dele, eu seria um pastor para a glória de Deus, eu seria um pai para a glória de Deus, eu seria um marido para a glória de Deus, eu seria um empregado ou um funcionário ou um empresário para a glória de Deus. Então, é silêncio que nós precisamos fazer. Deus tem coisas mais importantes a dizer do que eu e você. Pensa comigo isso aqui. Para e raciocina ligeiro isso aqui. Você acha, por mais que nós precisamos comunicar algo para o Senhor, tá? Não porque Ele precisa, mas nós precisamos liberar para Ele palavras de adoração, de proclamação, glorificando o nome dele, mas também expondo ao nosso coração para ele. Por mais que ele sonde e conhece tudo em nós, mas ele também quer que nós expressemos a ele. Mas acima de tudo, precisa ter clara compreensão em nosso coração que ele tem coisas mais importantes para dizer para nós do que nós dizemos para ele. Posso ouvir um amém daí? Então vamos seguir. Vamos seguir. Quando eu falo, nada acontece. Se você quiser ir, repita aí comigo. Quando eu falo, nada acontece. Quando Deus fala, o universo para existir. Para existir e ouvir. Mais uma vez, quando eu falo, pode repetir. Nada acontece. Quando Deus fala, o universo passa a existir. O universo para ouvir. Qual é a minha função no lugar secreto? É ouvir tudo que Deus possa querer dizer. Ele não vai dizer tudo que nós queremos ouvir. Ele vai dizer aquilo que é preciso. Aquilo que é necessário nós ouvirmos. Que isso fique claro em nosso coração. E se ele não falar comigo, e agora? O que a gente faz? Meu tempo gasto em silêncio para ouvi-lo não será inútil e nem em vão. Eu não perdi algo, nem deixei de me conectar. Eu fiz a minha parte. Isso é tão importante para mim que eu me coloquei na posição de ouvinte. Quando você é ouvinte, a gente precisa entender que quando eu entro no lugar secreto, quando eu busco um relacionamento com o Senhor, é uma vida ordinária, dia após dia, buscando a Ele constantemente. Pare de criar, tá? Um mundo, ou uma ideia, um pensamento, ou um dogma, que o Senhor só vai... Toda vez que nós entramos por quarto, precisa haver uma manifestação sobrenatural, precisa subir e descer anjo, voz de muitas águas, um vento impetuoso. Não, não. O nosso Senhor, Ele quer se relacionar conosco no ordinário. É no lavar de uma louça, é no de limpar um pátio, é no pegar um carro e ir para o trabalho. Mas isso não descarta a necessidade de entrarmos para o nosso quarto, fecharmos a porta e no momento ali, numa posição de ouvintes, parar para ouvir o Senhor. Se Ele quiser falar, amém. Se Ele não quiser falar naquele momento, amém. Eu estou diante daquele que quando fala, o universo passa a existir. Então eu em silêncio já estou ganhando. Amém? Espero que isso seja claro no seu coração. Tenho consciência de que houve dias em que não ouvi a palavra de Deus claramente ao meu coração, porque não estava ouvindo no momento em que Ele estava falando. Percebi então que não posso impor a Deus o que falar ou quando falar, mas posso me posicionar no lugar secreto e quando Ele decidir falar, estarei ouvindo. É mais ou menos assim, você está ali no seu dia a dia, você foi para o seu quarto, você foi ter relacionamento com Ele, você está buscando ao Senhor, e nesse local de buscar ao Senhor, você está ali, Ele não falou nada, você não pode desanimar, você precisa aumentar a tua expectativa. Amanhã Ele vem, amanhã Ele vai falar, amanhã Ele vai falar. Ele não falar não pode ser motivo para nós desistirmos de o buscar.
Na verdade, o Senhor está tratando o nosso caráter, aperfeiçoando a nossa fé e amadurecendo o homem e a mulher interior que tem dentro de nós, quando ele está em silêncio. Salmos 95, verso 7. Salmos 95, verso 7. Vai dizer assim: pois Ele é o nosso Deus, somos o povo que Ele pastoreia, o rebanho sob seu cuidado. Quem dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor. Ouvir a voz de Deus é condicional, com base em silenciar nossos corações para ouvi-lo. Então nós precisamos entrar num lugar condicional, uma condição. Eu preciso buscar ouvir a voz de Deus. E o Senhor fala quando nós abrimos a palavra. Só o fato de você abrir a palavra, o Senhor já está falando. Se você quer ouvir o Senhor de voz alta, você quer ouvir a voz do Senhor, lê a Bíblia em voz alta. Está resolvido. Aqui, querido, o Senhor fala conosco através da sua palavra. Zacarias capítulo 7, verso 13, vai dizer assim: por que não quiseram ouvir quando eu os chamei? Não os ouvi quando eles me chamaram, diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto vai retratar, querido, muito o que acontece conosco. Dificilmente separamos um tempo de qualidade com Ele em oração, e quando vamos pedir algo, sempre com interesse próprio. Queremos uma resposta na hora, aquele fast food. Você entra no drive-thru da bênção e pede um hambúrguer da prosperidade, um sundae da cura da doença e a batatinha da restauração. Partindo do ponto que Deus é justo, Ele só fala com quem o ouve primeiro. Então, a justiça de Deus para tratar e amadurecer a nossa vida é levarmos a um lugar de entendimento, que Ele só vai falar com aqueles que o ouvem primeiro. Ficou claro isso ao seu coração? Ele só falará com aqueles que o ouvem primeiro. Resumindo, se eu ouço, logo Ele me ouve. Então, repita aí. Se eu ouço, Ele me ouve. Simples assim. Ouvir a Deus é o segredo mais apreciado do lugar secreto. Ouvir a Deus é o segredo mais apreciado do lugar secreto. O lugar secreto, quando você está ali, o de mais precioso que você pode ouvir, querido, não é simplesmente um ambiente que está sendo gerado, mas é o deleite da voz do Senhor. É quando você abre a palavra e Ele fala diretamente ao seu coração. E o Senhor, na sua multiforme, Ele vai usando tudo que a gente pode fazer. Queridos, eu estou aqui, faço galinheiro, estou fazendo... Estou virado no agro. Fazendo galinheiro, fazendo horta, e enquanto eu estou capinando, enquanto eu estou roçando, enquanto eu estou cavando um buraco para colocar as estacas, para montar um galinheiro, eu começo a chorar porque o Senhor está falando comigo enquanto eu cavo um buraco. E eu não estava chorando por causa das dores da mão, não. Chorando porque o Senhor estava falando que para um alicerce nós precisamos cavar fundo. Nós precisamos ir cavar, dar trabalho. A primeira parte, a superfície da terra é dura. Pelo menos aqui é demais. Mas quando você vai se aprofundando, vai ficando mais fácil. Mas muitas das vezes nós paramos na metade do caminho, porque está muito difícil e a gente não persevera. Mas a gente encontra um lugar mais firme para nós colocarmos as estacas da perseverança no Senhor. O Senhor, Ele fala o tempo inteiro. Você está com seus ouvidos atentos à voz dEle? Nessa noite eu quero que você entenda. Cale as vozes da sua alma, do seu coração, das adversidades, das circunstâncias que te rodeiam. E como você cala? Ouvindo ao Senhor, em oração,
e na palavra. João capítulo 10, verso 27. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e as conheço, e elas me seguem. Parece um versículo simples e fácil, mas ele é bem profundo. Eu quero que você entenda. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu não sei se você já teve a experiência de poder ver um pastor mesmo de ovelhas, animal, chamando as ovelhas. É inconfundível. Você pode estar do lado desse pastor de ovelhas e você fazer o som, emitir o som que ele está emitindo. Pode ser idêntico, as ovelhas não vêm. Mas quando o pastor daquelas ovelhas chama, elas vêm. Eu já tive essa experiência. Foi muito bacana ver isso. Aquele pastor de ovelhas, ou aquele senhor que era dono daquelas ovelhas, ele falou, eu chamo elas por um assovio. Ele fez pra gente, eu assoviei, as bichas não viram, eu fiz igualzinho ele. Rapaz, ele assoviou, as bichinhas vieram correndo na hora, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então, minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha o que está dizendo aqui, ó. Minhas ovelhas, minha possessão, elas são minhas, tá? Pronome possessivo. Ouvem a minha voz. A partir de ser dele, eu ouço a voz dele. E nesse lugar, ele me conhece. E me conhecendo, e eu conhecendo, eu o sigo. Temos seguido a voz correta? Estamos ouvindo a voz que deveríamos ouvir? Não se engane e não se deixe ser enganado. Podemos sim ouvir a voz de Deus. E não pense assim, às vezes a gente tem uma busca frenética por querer ouvir audivelmente a voz de Deus. Mas isso às vezes pode te impedir de ouvir a voz de Deus de outras formas. Nós desejamos ouvir a voz de Deus audivelmente. Talvez uma vez, duas vezes, talvez nunca na sua vida. Mas o Senhor está falando o tempo inteiro conosco. Inclusive, Ele está falando agora. As melhores conquistas em Deus são sempre difíceis de serem obtidas. Mais uma vez, as melhores conquistas em Deus são sempre difíceis de serem obtidas. E a maior conquista que a gente pode ter é o quê? Estar diante dele, em silêncio, ouvindo a voz dele. Querido, entenda uma coisa. As vozes das dificuldades, adversidades, das circunstâncias vão gritar para te atrapalhar, para você não conseguir ouvir a voz de Deus. E sabe o que elas querem fazer? Enquanto elas estão falando, elas estão te impulsionando a falar também. Enquanto eu estou falando, eu não consigo ouvir. Uma conversa assim, duas pessoas falando ao mesmo tempo, a gente não consegue entender nada. É coisa de doido. Então, logo, enquanto um fala, o outro ouve. Então, qual é a função das vozes das nossas almas, da nossa alma pecaminosa, dos nossos sentimentos carnais? Qual é o objetivo, qual é a função, qual é o trabalho das vozes, das circunstâncias, das adversidades à nossa volta? É fazer a gente falar o tempo inteiro. E o que ela mais quer que a gente fale? Murmure, reclame, libere palavras de incredulidade. Então, para ouvirmos a voz de Deus, precisamos estar em silêncio. Então, o que eu preciso fazer? Calar as vozes que estão à minha volta. Eu e você não temos essa força, esse poder. Mas o Espírito Santo de Deus tem esse poder de nos levar a esse lugar de silêncio e solitude. Então, nessa noite, você precisa, em oração, dizer: Senhor, nos leve a esse lugar de silêncio. Espírito Santo de Deus, nos guia a esse lugar de silêncio, de solitude. Só o Senhor tem o poder de silenciar as vozes das adversidades, das circunstâncias, dos meus desejos carnais. Só o Senhor tem esse poder de silenciar, porque eu só quero ouvir a sua voz. O meu interesse é em ouvir exclusivamente e unicamente a sua voz. O desejo que arde em meu coração, na minha nova criatura em ti, é ouvir a tua voz. Espírito Santo de Deus, nos leve a ouvir a tua voz e nada mais. E não permita que as vozes que estão à nossa volta
nos levem a um lugar de incredulidade. Em nome de Jesus. Amém, querido? Quero deixar essa palavra no teu coração nessa noite. Espero que essa palavra, que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração, que convença as nossas vidas com essa palavra. Louvado seja Deus por você, pela tua casa, pela tua família. Leve essa palavra que o Senhor deu ao seu coração, que derramou e plantou no seu coração para outras pessoas. Diga para as pessoas que estão à sua volta, quando você começar a ver elas murmurarem, você vira e fala assim: ei, pare de murmurar, não deixe a incredulidade vencer sobre a sua vida e peça o Espírito Santo para te guiar para um lugar de silêncio e solitude. Amém? Deus abençoe a sua vida.